Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia para todo mundo. Saindo aqui pra gente ir em Vila de Quebec, fazer algumas coisas, né, rotineiras aí da semana, ir no Costco, né, como todo mundo aí gosta. Mas o objetivo do vídeo hoje é outro assunto. A feira do Quebec tá chegando, né, Quebec Intet, no Brasil, semana que vem. E o objetivo do meu vídeo, esse vídeo, né, na verdade eu vou fazer dois, vou fazer um agora e o outro eu vou lançar na semana, durante a semana. Então, vamos lá. O que eu quero conversar com vocês hoje? Eu quero trazer para vocês hoje algumas dicas para entrevista, tá? Eu acredito que isso é importante para vocês. Muita gente fica nervosa agora, muita gente fica apreensiva e é normal, tá? Mas antes eu vou contar um pouquinho resumir um pouco a minha história, minha experiência com entrevista, para que vocês entendam quem está falando com vocês, o que eu posso agregar aí de dica para vocês. Durante toda a minha carreira profissional no Brasil e agora aqui no Canadá, eu participei de vários processos seletivos, né, de várias entrevistas. Então, é normal, tá, que a gente fique muito apreensivo próximo da entrevista, tá? No Brasil, eu participei, dentro do Brasil, para processos seletivos no Brasil, eu participei mais de 10 entrevistas. E aqui para o Canadá, eu participei de 4 processos seletivos, e foram mais de foram umas 7 entrevistas, tá? Então, o que eu quero falar com vocês? Primeira coisa, pessoal, estudem o perfil de vocês. Esse é o primeiro ponto, tá? O que eu falo de estudar o perfil de vocês? Quais são os pontos fortes do teu currículo, sabe? Da tua experiência, né? Aquela experiência que mais agrega para a vaga que você está aplicando, aquela experiência que você mais tem, aquele perfil ou aquela habilidade que mais adere à vaga que você está aplicando. Estuda bem isso. Tragam exemplos, né, de êxito que vocês conseguiram durante a experiência de vocês, a sua mente. Deixem isso bem gravado, tá? Se for necessário, façam um resumo dos principais pontos que foram importantes e chamaram a atenção dentro dessa experiência, tá? Esse é o primeiro ponto. Estude você mesmo. Muita gente vai falar sobre estudar empresa, e isso tudo é correto e tá nos próximos pontos, nos próximos pontos. Mas estude você. Você precisa se conhecer, tá? Então você precisa entender quais são as suas fortalezas, né? A gente vai falar aqui de fortaleza. Normalmente todos os conselheiros de RH ou de posicionamento de carreira vão falar de fortalezas. Então, quais são as suas fortalezas? E a fortaleza não é genérica, tá? Você precisa sim das fortalezas normais de habilidades de soft skills, são habilidades comportamentais, mas você precisa saber suas fortalezas para cada tipo de vaga que você está aplicando. Quais são? E aí a gente faz uma relação, que vai entrar o ponto 2. Ponto 2. Conheça bem a empresa que você está aplicando e a vaga para a qual você está aplicando. Isso não pode ser feito uma análise separada, a análise tem que ser junta. Então, eu estou aplicando para uma vaga de material handler, por exemplo, por uma empresa do Atlântico Canadense, lá do Canadá. Vou dar um exemplo diferente do Quebec Intet aqui, depois eu dou um do Quebec Intet. Estou fazendo isso, beleza. Aonde essa empresa é localizada? Quais são as filiais? Quais são as matrizes? Tem como saber para que posição, se a minha vaga é para qual cidade? O que tem na cidade? Quais são os pontos fortes da cidade? Quais são os pontos de atenção? O que me preocupa sobre aquela cidade? Tudo isso você precisa se preparar, tá? Você precisa estar atento. Por quê? Na entrevista, quando o assunto pode ser levado para a questão da cidade, da mudança de país, porque é uma entrevista internacional, então podem te perguntar sobre a cidade, sobre o clima, o que você pensa. E se você tem isso muito claro na sua cabeça, se isso está muito forte em você, você vai conseguir responder dando segurança para o entrevistador, que você conhece muito bem aquele lugar, aquela cidade, a temperatura, o ambiente. Então isso é um ponto importante, tá? Quais são os pontos fortes para a vaga? O que a vaga espera? O que a vaga está pedindo como requerimentos? Quais são as suas experiências
não somente a experiência, mas quais são as habilidades e os êxitos que você teve na sua carreira que aderem a essa vaga, tá? Que aderem a esses requerimentos, e traz isso à tona, traz isso para a entrevista, traz uma forma muito fluida na tua entrevista e leva isso para os teus pontos fortes, tá? Ponto 3, conheça quais são os pontos a melhorar do seu currículo para a vaga em questão, tá? Para a vaga em questão. Então tu vai olhar lá os requerimentos e você vai ver alguns requerimentos que você não atende, tá? Você não atende aqueles requerimentos. Então você vai estudar e vai criar uma forma, tá, de mostrar que isso é uma oportunidade de melhoria para você e o que você pode fazer para melhorar isso e o que você já está fazendo, tá? Agora eu vou trazer um exemplo do Quebec Intech, tá? Vamos supor que você conseguir uma vaga de soldador no Quebec Intech na feira agora, próxima semana. Mas você foi selecionado por causa do inglês, tá? Vamos supor que a empresa precisava de um profissional do inglês, mas gostaria de ter, seria um ponto a mais se você tivesse o francês, tá? Vou dar esse exemplo hipotético, tá, pessoal? Então, vamos lá. Você chega na entrevista, vai bem na entrevista, e aí, em determinado momento, o entrevistador pode falar com você, ah, poxa, e o seu ponto aí, né, sua fraqueza e tal, e você vai trazer o francês, dando o exemplo de que é uma oportunidade de melhoria, que você já está estudando, que você já está fazendo curso, e que você pretende nos próximos anos se aplicar isso, ou fazer isso, para que isso seja melhorado, tá? E isso você vai fazer para todos os pontos que você identifique que você está distante do requerimento daquela vaga, daquela posição, tá? Pessoal, extremamente importante, postura, tá? E eu sei que vai ser muito difícil eu falar aqui com vocês disso, porque eu já falei muitas vezes em entrevistas de trabalho, eu já falei várias vezes, por não ter a postura adequada. Como assim, Thiago? Então quer dizer que você teve uma postura inadequada na entrevista? Não. Muitas vezes você vai para a entrevista com medo, tá? E o teu empregador vai perceber isso, que você não está seguro. Então, isso não vai ser uma conversa fluida, vai ser uma conversa muito artificial. Muitas vezes ele pode pensar que você está decorando um texto pronto, tá? E é exatamente esse ponto que você deve evitar. Manter um texto padronizado. Ah, Thiago, mas muita gente fala para você decorar, estudar. Exato, estudar para você ter na sua cabeça. Estudar para você estar com isso forte na sua mente. Para que quando você estiver na conversa, se tornar uma conversa fluida, uma conversa tranquila. Entende? Então você precisa ter isso em mente, tá? Não hesite em estudar bastante, mas não leve um papelzinho para decorar, porque o comportamento faz a diferença. Olho no olho, tá? Tranquilidade, tenta passar tranquilidade. A minha entrevista que eu fui aprovado para cá, que foi no Quebec Intech, eu estava muito tranquilo da minha posição, da minha experiência. Eu não sabia se eu ia ser contratado ou não, mas eu sabia muito bem que a empresa precisava e eu sabia que eu tinha aquilo que a empresa precisava no meu currículo. Outros candidatos poderiam ter, mas eu sabia que eu tinha. Então eu explorei da melhor forma possível essas fortalezas, esses princípios, os pontos exitosos, tá? Para colocar na minha entrevista, tá? Então, ficam essas dicas para vocês. Cara, mantenham muito a calma, tá? O olho no olho, contato, postura. Não precisa ficar de cara fechada. Ah, tem que ser sério. Sim, mas você pode sorrir, você pode cumprimentar. Não é um ambiente ali de vestibular, tá? Então mantenha a tranquilidade, vocês são profissionais. A pessoa que está do outro lado também é profissional. Então mantenha a tranquilidade, olho no olho, segurança de si, estudem os pontos que eu falei aqui no vídeo e boa sorte para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.